Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Nossa, quanto que a gente deve se esforçar pra reconhecer o equilíbrio que existe, né, dentro da gente e aquele que ainda faz muita falta correr de atrás para conquistar, né? Então a avó tava, né, outro dia até aqui pensando, né? Como é importante é se aceitar o fluxo natural da vida, já que aceitar o fluxo da vida é compreender que tudo tem um propósito maior, mesmo quando, viu? A gente não compreende as razões. Aí entra o que a avó sempre fala, de você ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus, tudo. E outro dia eu passei, né, na frente lá, onde tinha aquelas carpas, tudo, né? Eu fiquei olhando. Aí um peixe nadava seguido do outro, um peixe claro, outro escuro. Daí eu pensei no equilíbrio do yin e do yang, né? Nossa, como que é importante assim a gente observar, né? Tudo mesmo. Daí eu sentei um pouco, né? Debaixo daquela árvore, tudo. Fiquei ali observando um pouco. Daí uma moça sentou do meu lado. Era um espírito. Eu disse, olha, o meu tutelado entrou ali naquele espaço lá. Ai, que coisa boa, tá fazendo prova lá. O que a senhora pode me falar, né, de conhecimento, porque eu sabia que era um espírito guia do encarnado, né? Esses sempre carregam com eles bastante conhecimento. Eu não queria perder a oportunidade, porque eu sei que se ela apareceu por alguma razão era, né? Daí ela disse, olha, eu vi que o senhor estava pensando nos peixes, tudo, eu que brinquei com eles de nadar desse jeito. E daí você entrou naquela observação e entrou na minha sintonia e me permitiu fazer-me visível para você. Ai, meu Deus, quanta profundidade tem numa observação pequenina, né, que a gente faz, ela disse. E pode ter certeza que é a gente que encaminha muitas das vezes. Nós, os guias espirituais, para que vocês, ao observar os movimentos silenciosos, mas constantes, presentes no altar da natureza, vocês possam se conhecer, preparar-se para melhor enfrentar as provações do processo evolutivo, disse ela, né? Ai, aquilo assim tocou meu coração. Daí eu disse, olha, isso que a senhora falou, né, que eu estava pensando, nem sei se foi a senhora que intuiu eu, né? Mas eu acho sim que encontrar o equilíbrio entre as energias opostas, né? É como harmonizar as notas musicais da alma, né? Criando uma sinfonia de paz interior. E ela olhando assim no horizonte, como quem se perdesse nos seus pensamentos. Deu um respiro profundo, como quem emitia uma nota de gratidão ao Senhor da vida. Que a avó tinha captado o pensamento que era dela, que ela realmente pensava daquele jeito. Viu? Que foi o que a avó acabou de falar. Que encontrar o equilíbrio entre as energias opostas, né? É sim. É como... eu já não lembro o que eu falei. Vou perguntar para o meu guia de me ajudar, né? Porque era uma frase grande e eles que estão me inspirando, né?
Bom, ele está dizendo aqui. Encontrar o aqui, se você voltar o áudio, você vai saber o que eu falei. Mas eu não posso, né? Porque eu estou gravando, não tem como eu voltar a escutar. Mas o meu guia é muito, como que dizer, né? Generoso, né? Pela bondade dele, eu vou conseguir falar a frase que eu falei direitinho. Porque ele me ajuda muitas vezes, né? Dessas lembranças, tudo, que às vezes eu entro assim nesse momento de interação e troca com os espíritos, mas nem tudo eu resgato, né? Na memória depois. Eu sei que encontrei com o espírito, qual espírito que foi, mas não lembro tudo que a gente conversou, né? É igual você que não lembra tudo que você conversa com uma pessoa que você falou. Faz 5 minutos, faz 10 minutos, ainda mais agora que já passou horas que eu falei, né? Com esse espírito. Mas ele vai me ajudar, você quer ver? Vamos lá. A gente estava falando do equilíbrio, né? Que a avó observou aquelas carpas, uma mais clara, outra mais escura, né? E aí a avó sentiu aquela intuição, tudo, que disse: encontrar o equilíbrio entre as energias opostas é como harmonizar as notas musicais da alma, criando uma sinfonia de paz interior. Olha, mas que gente, que frase é essa? E é verdade. Ela ficou assim satisfeita, assim, olhando assim na linha do horizonte, como quem se perde nos pensamentos, ou se acha, né, por assim dizer, né? Mais bem colocado. Que a gente, alguns se perde nos pensamentos, outros se acha, né? Que é bom a gente se achar, se encontrar, que eu quero dizer nesse sentido, né? Outros se encontram quando adentram profundamente nos pensamentos, perscrutando aquilo que, como a água benta e divina, vem regar as sementes do bem, que desde do outro lado, né, na hora que a gente se preparava para a encarnação, aquilo entrou, né, no nosso coração, você fez semente e agora vai sendo regado. É que coisa mais maravilhosa essa, né? Ai, que importante. Daí ela disse: é bem isso, exatamente. Você captou a mensagem. Ai, que lição que você me dá, viu? Obrigada. E ela se levantou e foi caminhando. Mandou um beijo para a avó assim, tão assim. Ai, que espírito aquele. Ela era assim, com uma roupa branca, assim, de gelo, assim, transparente. Ai, até assim, fico emocionada de lembrar daquele momento, tudo. Ai. Daí outro dia, né, a avó tava, né, como que dizer, na fila, tudo. E aí tinha ali na frente uma mulher acompanhada de um espírito, né? E a de trás também estava acompanhada de outro espírito. E o guia deles não estava lá. Daí o espírito que estava com a da frente, na fila da avó, começou a discutir com o espírito que estava atrás da avó. Eu tenho pressa. Fala para sua tutelada sair da frente, para assim eu passar logo. E o outro falou: não, você chegou atrasado, você que espere, seu forgado. Ela vai primeiro e a sua vai depois. Mas eu tô com pressa. A avó escutando, não deu como a avó disfarçar que não estava ouvindo, eles perceberam. A cada uma, depois você diz, né? Como eu gostaria de ver e ouvir os espíritos. E aí você tem que ter equilíbrio, né? Porque você escuta os encarnados e os desencarnados, quando é, que nem a avó, né? Que é um espírito encarnado. Daí, olha que situação.
E aí, naquele momento, né, veio para cabeça da avó, né, uma lembrança de um espírito, né, que certa vez a avó estava esperando um trem, né, numa outra cidade. E aí tinha um coordenador da estação de trem, que era o guia espiritual do dirigente daquele espaço, né? Dirigente físico. Ele era o dirigente espiritual. Aquele homem já estava lá trabalhando já muito mais de 10 anos já. Olha que coisa essa, né? Daí o espírito pega de tomar responsabilidade, porque tudo que acontece ali. Daí a avó olhou pra cima assim e viu, né? Olha, não vai se perder na história. A avó tá contando que estava na fila. Daí o espírito que acompanha, que não era o guia, era um espírito familiar, eu acho. Olha, a gente desencarna, vai pra colônia e volta e tem as mesmas paixão, né? Se não cuida, discute, nem era obsessor, nenhum dos dois era obsessor, era espírito familiar. Mas que ainda não alcançou, né? Essa, como que dizer? Esse desapego das paixões, né? Quando entra na Terra, ainda que a gente se reveste mais fortemente do fluido que está aqui. E tudo aquilo que cultivou no perispírito fica transparecendo mais fortemente, né? E pode que dê uma deslizada ou outra, um espírito discuta com o outro. Mas é porque falta mesmo essa luz, o esclarecimento. Mas isso não faz deles, né, um espírito inferior. Tudo. Então a avó está falando que ao escutar isso, a avó foi remetida àquela estação de trem, né, onde a avó resgatou esse aprendizado que a avó vai passar para você. Daí a avó olhou para cima assim, tinha um espírito lá em cima, como que se tivesse em posição sentado, posição de lótus, né? Tinha uma placa assim, uma placa que nem uma forma redonda, né? Branca, e aonde que ele se sentava. Ele sentado de lá, de olho fechado em posição de meditação, e pensava tudo o que estava acontecendo ali, estudava, via os movimentos. Ele que convocava quando, por exemplo, ele falou para a avó, né? Nós vê quando tem jogo de futebol, tudo, quando faz momento de passagem de muita gente por aqui, tem que pedir auxílio e socorro dos espíritos trabalhador, para que não a estação não se transforme num tumulto e tenha as pessoas que passar por aquilo que não é o momento, provação indevida. Então é necessário existir coordenação. Ai, meu Deus, quanto que se coordena do outro lado que a avó nem tinha ideia, né? Daí eu disse, mas o que o senhor acha assim, né? Que seria assim, que a maioria de nós que está nessa correria, né? Que fala de trem, já fala de tempo, de necessidade de um lugar para o outro, e quanto que isso reúne dentro da gente, ansiedade, né? Meu Deus, quanta ansiedade isso, né? Como que dizer? Ativa, suscita dentro de nós. Daí ele disse, a maior lição é viver no momento presente. E daí eu fiquei observando, ele voltou para a meditação dele lá em cima, lá no ser. Daí a avó ficou olhando, né, as pessoas vindo e indo numa automaticidade incrível. É como que se você corresse de um lugar A ao lugar B, você nem lembrasse do que tinha no caminho por onde você percorreu. Imagine. Então, eu fiquei assim pensando, né? Daí eu tive uma ideia assim de refletir no sentido de dizer, né? No presente reside a oportunidade de construir um futuro melhor, valorizando as dádivas do passado. Porque pela lei da sintonia, ou se conecta
aquilo, você conecta aquilo que você pode alcançar na vibração daquilo que você construiu. Eu fiquei pensando nisso, né? Que grandiosa oportunidade, né? A pessoa identificar que está no presente, ali ela deve fazer o melhor que pode. Meu Deus. Daí tudo, outro dia, a avó falou para eles, né? Falou, eu consigo escutar vocês veio da colônia tar, porque o meu guia foi falando, né? E vocês estão num processo de crescimento, a avó falou no telefone, né? Tinha um telefoninho ali. Daí a avó falou no telefoninho e alguém achava que a avó estava falando, né? Gravando um áudio no Zap Zap. E a avó gravou mesmo, né? Porque assim... a avó gravou e mandou para ela mesma. E aí não tinha problema. Daí a avó falou, eu sei que tá na fila da frente. Daí ele falou, mas por que você tá se disfarçando? Daí eu falei, você não se preocupe com isso, que eu não vou passar de louca aqui, que vão dizer que você tá falando com um espírito, que ninguém aqui acredita em espírito, como é que fica? Então você tem vergonha. É isso que eu queria falar, vocês dois são um espírito, que já não tá no umbral, vocês estão na colônia, não tem sentido vocês ficar conversando nessa, como que dizer, projeção moral, questionável. Quando vocês estão aqui para ajudar os outros. Não é familiar seu essa que está aí na frente? O da frente disse que era. A avó fez a mesma pergunta por detrás. Afirmou igualmente. Então, vocês não esquecem que enquanto está aqui, valorize a oportunidade de amar o próximo. Não fique se confrontando entre vocês. Confronte os pensamentos que chegarem. E o porquê que vocês encontram gozo de navegar nesse tipo de correnteza. Porque o barquinho da gente é frágil. E dos desencarnados mais frágil ainda. Porque não demora muito, vocês param de existir aqui e começam a existir num lugar mais feio. Pela força da sintonia. Pelo gozo. Pelo apego, o meu guia está me corrigindo aqui. Pelo apego ao gozo. Ao buscar satisfação. Em confrontar. Para estar certo, porque muita gente encontra a própria existência no confronto com o próximo. Porque não acredita que de outro jeito é uma pessoa valiosa, é uma pessoa plena. Falta de educação. Né? A cultura falseada, o instinto falseado pela educação, pela má aculturação, tudo que a gente tem que ir trabalhando, né? Com esses áudios da avó Vicentina, né? Você lendo os livros do André Luiz, do Allan Kardec, você vai se desvencilhando, né? Todo o conhecimento, né? Do Tao Te Ching, tudo. Então, olha que ensinamento bonito, né? E eles disseram, olha, você deu uma lição aqui pra gente agora, até peço desculpa, né? Do mau exemplo que eu dei. Eu disse que nada. Foi uma oportunidade santa e bendita que eu nem sabia quem que vocês eram, de onde vocês eram. E aprendi aqui porque o meu guia me falou. Cadê ele? Vocês não estão vendo. Ele não tá, ele já está num outro patamar vibratório. E ele está dizendo nem porque ele é melhor que vocês, mas porque convém que assim seja pelo trabalho que requer, pela atividade do compromisso assumido dele.
Ai, que boa lição que ele trouxe pra gente hoje. O de trás disse: eu também tô com vergonha. Que nada, seus bobos, não tem que estar com vergonha. É que vocês ficam ansiosos, faz mal pra vocês, mas elas também ficam ansiosas. Daí elas meio que não estavam entendendo nada e viram que a avó estava gravando o áudio. Alguma pode ter pensado, essa velha é louca. Mas diminuiu o estrago, né? Pronto. Daí tudo. Depois desse dia, olha que interessante. A gente tava lembrando, né? A avó tá lembrando umas coisas que passava. Do mesmo jeito aconteceu no zoológico. Tinha um senhor assim de barba branca. De uma aparência dos indianos, né? Dos hindu. Uma barba branca grande assim, moreno, né? Roupa assim, bastante simples. E disse: oi, Vicentina. Disse: oi, você sabe o meu nome. Fico até lisonjeado em espírito que nem o senhor, né? Daí ele disse: Jericó, pode me chamar de pai Jericó. Oi, eu achei que o senhor era hindu. Eu tive uma vida lá. Hoje eu tô aqui, mas moro em Aruanda. Ai, preto velho. Isso. Ai, que bonito você me chamar de preto velho. Fico muito agradecido. Que é uma falange mesmo que eu trabalho. Ai, olha, o senhor nem sabe como que eu amo essa falange, disse a ele tudo. Daí ele, muito humildemente, disse: me acompanha, se você quer. Eu disse: acompanho. Tava aqui passando, dei uma entrada, tudo. A avó sempre vai acompanhada, né? Mas como os outros andam um pouco mais rápido, e a avó diz: eu vou ficar aqui meditando, né? Profundo nos pensamentos, tudo. Daí eles vão tudo, as crianças, e a avó vai observando, né? Tudo, e vai conversando com os espíritos que se permitem, né, aproximar, tudo. Sem que a avó tenha essa intenção, né? Porque a avó sabe que são espíritos muito ocupados, né? E eu sei cuidado. Porque dependendo da vibração que você cultive, é a qualidade vibratória dos espíritos que você vai atrair para você. Viu? Então, daí ele disse: vamos por aqui. Daí a avó foi por uma outra rua, né? Tava todo mundo no zoológico, nem era tão grande. Daí tinha lá uma fila, né? De umas pessoas, tudo. Para comprar, eu acho que era pipoca, alguma coisa assim de comer, cachorro quente, tudo. Por quê? Porque entre o zoológico e passar do outro lado da rua tinha um parque. Daí tinha gente lá no parque, a avó vinha no zoológico com os animais, tudo. Conhecer, né? Ver, passar o tempo, que a avó não vai nesses brinquedos mais. Daí esse senhor que, como que dizer, ele com mais dois cuidava ali, né? Do zoológico. Era guia das pessoas que administravam o zoológico, mas ele falou: o meu tutelado não está aqui agora, né? Tá descansando. E eu vim aqui, né? Fazer uma ronda. Eu disse: como que é complexo o trabalho de vocês, né? Que nada, Vicentina, é uma coisa assim muito, como que dizer, proveitosa. Essa é o que eu estava buscando, eu queria saber a palavra mesmo que ele usou, né? E aí tudo. Daí ele disse: você está vendo os animais? Aí eu disse: tô.
Você vê que nenhum deles age com força bruta. Nenhum deles. É verdade. Nossa, que coisa é essa? Mas às vezes eu vejo na internet algum elefante, por exemplo, que tá calmo tudo, daí algum vai perto, dá confiança e ele jogou uma pessoa assim para longe. Daí tudo ele disse: "Pera, vem aqui que eu vou mostrar uma coisa para você." Daí a gente saiu por uma porta, né? E viu lá de longe na fila. Tinha 2 casal. Daí tinha um moço, olha o problema, que entrou na frente porque estava com pressa. Daí o moço de trás, que já estava com o pavio curto, levantou ele assim e jogou no chão. Por quê? Porque essa pessoa já estava ali faz tempo, querendo, não sei o que. E irritando. Da hora que chegou na vez de passar na frente desse moço, ele pegou esse rapaz, nossa, só não bateu nele porque seguraram ele. Daí eu botei a mão na boca, eu disse: meu Deus, como que a gente tá primitivado ainda, né? Daí ele disse: espera. Quando chegou o pai desse rapaz, era o patrão desse senhor. E ele disse: por que você jogou ele no chão? Daí ele falou: porque ele queria cortar fila. E isso não é correto. O senhor deu melhor educação para ele. O senhor é um bom patrão. Com certeza também é um bom pai. Daí ele falou com o filho dele: você não deveria cortar fila. Tá errado. Vamos. Vai lá para o final da fila agora. E daí ele disse: olha, falou pro moço, porque a avó viu o guia espiritual do lado do patrão desse moço, que é o pai do menino, né? Que caiu no chão. Menino nada, porque ele e esse moço tinham a mesma idade. Daí o pai do menino falou: você também é um bom funcionário, é uma boa pessoa. E tenho certeza que a sua mãe também não ensinou você a agir de força bruta. Quando ele olhou para aquilo, esse moço olhou para baixo, e o guia dele apareceu lá também, e o moço olhou para baixo com influência do guia espiritual dele, mas ele não precisava, porque ele já ia fazer isso mesmo. Tá contando aqui o meu guia espiritual. Ele olhou para baixo e falou assim: eu peço perdão ao Senhor pelo que eu fiz, e é verdade, minha mãe deu educação melhor para mim. E quantas vezes, né? A gente faz coisa diferente daquela que já consta no repertório da nossa educação, da educação e os bons modos que a gente aprendeu com as pessoas que buscaram passar para a gente valores a serem reproduzidos, né? Que vale a pena compartilhar na forma de um bom exemplo. Viu? Olha que situação essa. Daí ele me deu uma lição, né? Ele disse, e respondendo, Vicentina, o animal que age dessa forma é o animal que se vê acuado, mas que, diferente do ser humano, age
segundo o seu instinto de sobrevivência. É o instinto do ser humano. Ele está farciado pela sua má educação, viu? Então o Senhor diz, né? No caso, eu aprendi que a verdadeira força, então, está na capacidade de encontrar soluções pacíficas e amorosas, mesmo diante dos maiores desafios, que sempre são de qualidade íntima, né? E ele disse, quando eu vi, ele estava já pitando um cachimbo. Daí ele fez assim com a cabeça, como que feliz que eu tinha aprendido. E daí ele agradeceu, pediu licença e disse, volto para as minhas atividades, viu? Olha que coisa linda. Da outro dia era um final de semana, né? Eu estava num parque e do lado do parque tinha uma lagoa e o pessoal estava pescando, né? Daí lá apareceu um caboclo, um índio, né? Daí disse, olá, seu caboclo, como que o senhor é bonito. Ai, quanto que eu gosto de ver os caboclos que ainda se vestem, né? Assim, dessas maneiras, todo de repertório do passado. Algum não veste. Tinha um Pena Branca que eu vi outro dia, ele não se vestia. Ele se vestia de uma roupa, como que dizer, essas roupas de casamento oriental, que é bonito que ele se vestia. Se você jogar na internet, põe aí, roupa de casamento oriental. Aí você vai ver a roupa que o Pena Branca se vestia. Tudo. Daí ele disse, tem muito a ver, né, com aquilo que ainda vibra dentro da gente. Mas cada um, independente da roupa que veste, na linha do caboclo, reverbera simplicidade e moderação. Ai, que lindo que isso que o senhor falou, né? Daí ele disse, acompanhe caboclo e você vai ver uma lição que é boa. Ai, acompanho. Daí a gente foi conversando e eu pensei, né? Eu fiquei de antena ligada, né? Que é essa lição que a gente nunca sabe, né? Os espíritos vê as coisas antes. E eu achei que ele ia mostrar alguma coisa diferente, mas só fez a avó chegar mais perto, né? Ali onde tinha um pescador, 2 pescadores conversando. E daí foi o suficiente, né? A avó agarrou uma frutinha, né? Dessas que tem, que chama amora, né? Ai, que gostoso. Que você gosta de amora? A avó gosta. E tinha bastante. Daí tinha uma torneira, a avó pegou, né? Umas amora, passou, lavou, né? Porque às vezes a mosca senta. Lavou bem, assim, direitinho. Tudo. E ali naquela situação, observando, né? Assim, o pôr do sol, que lindo que era, assim, lá no final da lagoa, Lagoa Grande. E os 2 pescadores conversando, e um deles era um moço que rico, que veio americano, né? Gringo, que nem que dizem. E ele falava assim, português, mas com sotaque, né? E ele disse pro pescador, né? Mineiro do pescador, sou mineiro. Você nem sabe. Ele falou, uai só, que é que eu não sei? Que você podia muito bem, podia muito bem investir tudo, né? Pra você crescer na vida, ficar milionário, que foi o meu objetivo, né? Qual que era o seu objetivo? Crescer, ficar milionário para encontrar esse momento de satisfação e felicidade, de poder sentar com tranquilidade do lado de uma lagoa e simplesmente estar no presente, viver minha vida,
Daí o mineiro disse: uai, você quer que eu vá fazer tudo o que você já fez para chegar onde eu já tô? Gente, quando ele disse isso nessa simplicidade, que é característica, né, do povo mineiro. Ai, como que eu gosto desse povo. Daí o americano falou: realmente, né, quantas voltas a gente dá quando pode ser feliz onde que tá. E aí a avó falou: e com aquilo que tem, né? Daí eles olharam assim e concordaram: tem razão. Daí a avó falou, como que se eles esperassem, o guia espiritual deles dava essa deixa, né? Como que alguém ia falar e esse alguém era a avó, e a avó não sabia o que falar. Falou o que sentiu no coração que deveria falar. Daí a avó disse, né? Olhando que tinha uma libélula assim sentada na ponta da vara de pescar, né? Do mineiro. E daí passou uma borboleta e a avó observando. Daí a avó disse: olha que na simplicidade da vida encontramos a verdadeira riqueza, né? E na moderação cultivamos a paz e a harmonia. Ai, aquele dia foi tão assim boa, uma situação, uma sensação tão boa, tudo. E o caboclo já lá no pé da árvore, né, que já ficou um pouco longe, de braço cruzado. Esse estava pitando um cachimbo, mas era diferente do preto velho. Era um cachimbo de madeira que dava assim uns, como que um palmo de longe que era longe o cachimbo da boca ficava. Era um material diferente, não sei dizer. Daí ele fez assim com a mão, como que levando no peito, baixou a cabeça assim como quem faz uma saudação para a avó. E como que parecia o mestre dos magos, deu a volta na árvore e desapareceu. E na simplicidade da vida, lembrando agora, né? Encontramos a verdadeira riqueza, olha. E na moderação, a gente cultiva a paz e a harmonia. Já que é o apego, né? As coisas que traz sofrimento pra gente. Não se deve. Pronto. Daí outro dia tinha duas pessoas, né, discutindo. E daí um terceiro chegou assim e disse: peraí, pegou, desenhou um número no chão. Falou para cada um ficar de um lado e disse: vocês estão quase brigando, vocês são vizinha. Ah, mas olha o que ela tá falando. Ah, mas olha o que o outro tá falando. Eu tô falando o que é certo. Tá certo, vamos resolver isso. Daí, essa pessoa, né, que é budista, tá dizendo meu guia espiritual, que era o vizinho do outro lado da rua, que era um jovem, né? Aí esses dois, sempre que saía, algum falava de uma coisa, outro falava de outra, mas ele percebia que os dois estavam falando da mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Daí ele pegou e falou: eu vou resolver isso aí hoje. Foi lá falar com eles: vocês estão falando as coisas, mas deixa eu dizer uma coisa. Fale. Eles disseram, né? Fale. E aí a avó estava ali, né, passando. Daí tudo isso aconteceu muito rápido. E a avó escutou enquanto passava: fica-se ali, fica-se aqui. Daí escreveu um número no chão. Perguntou para um: que número é esse? Aí o homem disse:
é o número 6. E o outro disse, não, é o número 9, tá vendo? Você não sabe nada. Pronto, pera aí agora. Troca de lado. Na hora que eles trocaram de lado, e a avó entendeu tudo. Como a avó estava passando, não deu tempo de ver o desfecho, né? Mas olha que situação, né? Daí a avó virou a esquina e um espírito colocou assim a mão. O espírito já tinha se feito presente energeticamente, a avó só não via ele, sabia que ele estava por ali. Ele tinha uma boa vibração. Então a avó ficou suspeitando que ele ia aparecer. E quando a avó sentiu a mão no ombro, era esse espírito, né? Era um jovem, esse espírito. Um jovem branquinho. Nossa, que branquinho que ele era assim, dos olhos vermelhos. Albino que diz, né? Albino ele. Daí ele disse, foi eu que causei aquilo. O que se aprendeu? Que eu sei que você gosta de aprender com tudo. Ai, olha, senhor, como ele falou o nome dele, que eu não lembro agora. Era um nome difícil, viu? Falei, como que o senhor chama? Daí ele disse, não sei pronunciar, não. Mas pronto, o moço, né? Moço dos olhos lindo. Olho vermelho, né? Olha que interessante. Que os albinos não têm melanina, né? Daí reflete os vasos sanguíneos por trás da retina, né? Pronto. Daí tudo. Aí ele, pensando, né? Eu falei, ai, olha, caminha comigo, caminho. O senhor tá falando, né? Eu tava vendo a situação aquela ali atrás, né? Do número 9, do número 6, tudo, ok? Que profunda essa lição sua. Daí disse, é aquele moço budista, né? Que é o que mora da rua de lá, é budista, né? Esses outros dois, um é da Umbanda, outro é do Espiritismo. E cada um vê as coisas de um jeito, e cada um quer estar certo. E deveria existir essa união, sem fusão, mas a união. Se eu sou budista, contemplo as duas e respeito, e vejo que não deixa de ser um caminho tão importante quanto qualquer outro. Olha, o que o senhor disse é realmente, né? Olha, eu vou dizer a verdade para o senhor. O que eu saí dali pensando agora, né? É que cada alma caminha em sua jornada única. E é através da compreensão e do não julgamento que construímos pontes de amor e fraternidade. Foi uma coisa que me veio na cabeça ali, né? Quando eu estava passando por ali. Daí ele viu que eu tinha captado o pensamento dele. E a avó registra aqui para você, né? Nos lembretes da alma, para imortalizar aquele aprendizado que a avó colheu com ele e está passando para você. Que está escutando aqui os lembretes da alma. Olha que interessante você ter parado para escutar isso hoje, né? Muito, avó. É verdade. Muito importante e interessante. Que lindo foi isso. Daí quando a avó foi falando, pensando, olhando, né, para as coisas assim, sentindo que ele estava do lado. E quando a avó olhou para ele, ele já fez assim um rastro de luz, voltando lá para a esquina, né? Da onde a avó virou, onde estava aqueles moços. E aí ele tinha já ido e estava olhando para a avó. Daí ele fez assim, né? Como que colocou as mãos assim em forma de, como que dizer, em forma de juntar as mãos e fazer uma oração pro céu, mas não na mão fechada, com as mãos abertas, né? E junta. Como que você pedisse para a avó, faz isso com a mão,
Daí ele pegou da onde estava a mão dele, ele pegou, materializou, como que se fosse umas pétalas assim, de uma flor que a avó nem sabe se tem aqui no mundo. Ele soprou assim, aquelas pétalas, chegou assim na mão da avó. Ai, passava as pessoas de carro, achava que a avó estava louca, mas eu não estava nem aí para isso. E aí ele mandou aquela flor assim, chegou assim na mão da avó. E aí aquilo tocou a mão da avó e foi se desmanchando, como que se fosse absorvido pela energia, o espírito da avó. E aquilo, ai, que profundo foi, viu? Que experiência, que presente que ele me deu. É como se permitisse que aquele conhecimento ficasse fixado assim no meu espírito, para hoje eu ter condição de lembrar bem dele e passar adiante, né? Ai, que lindo tudo aquilo. Daí outro dia, né? A avó falando, né? Tava no Rio de Janeiro, tudo. E aí tinha um bicho, a gente tava de carro, parou assim na rua. Porque um bicho começou a passar na rua assim. Daí o carro dela também parou, aí nós descemos, né? Daí não é que tinha um bicho preguiça. Ai, meu Deus. Coitado. Vai demorar 10 anos para ele passar do outro lado. Vamos ajudar ele. Daí o moço disse, pode deixar, vou pegar ele aqui. Pegou ele assim, botou ele na árvore. Daí a avó pegou, né, e viu. Ai, que lindo isso. E ele assim, como que virou para trás, assim, como que agradeceu, obrigado. Como que estendeu a mãozinha, assim, né? E a avó ia pro lado e viu que ali tinha, como que dizer, um mico, um macaquinho. E o macaquinho tava assim chorando, né? Eu falei, ué, mas por que o macaquinho tá chorando, será, né? E é que tinha os filhotinhos. E ali na frente tinha uma cobra. Daí a avó disse, ai, vamos embora, vamos embora. Vamos. Já guardou, vamos embora. É que ninguém tinha visto. E aí saímos, todo mundo foi embora. E vida que segue. Mas ficou aquilo pensando na minha cabeça, né? O macaquinho teve que largar algum dos filhotes dele ali embaixo e foi subindo com os outros, né? Mas tava assim, como que dizer, desacorçoado lá na outra árvore, lá na frente. A avó viu. Os outros estavam tão encantados com o bicho preguiça que nem olharam para lá. Lá no canto do muro tinha a cobra, né? Meio que enrolada no outro macaquinho. Mas que tinha mato, né? Não, todo mundo não conseguia ver, porque tinha que olhar bem para lá. Daí o guia que ajudou, né? Eu ver tudo. Daí eu pensei, né? Ai, meu Deus, como que crueldade, né? Macaquinho tão bonitinho. Daí a avó tava um pouco, como que dizer, né? Tomando lado. Porque o macaquinho é mais bonitinho que a cobra? Porque se parece mais com a gente. O macaquinho, quando tem fome, ele vai lá e come, né? E aí, tudo, ele fala o que tem que fazer, destrói o que tem que destruir. Se é uma florzinha, ele come a florzinha, que tudo tem vida e tudo é um ciclo, né? E vem a cobra quando tem fome, pega, come ovo, come tudo que achar que deve comer. Mas não é por maldade, é por fome. E tudo retorna ao seu equilíbrio devido, né? Mas, olha, quando eu pensei naquilo,
aconteceu que foi assim no lápis de quanto todo mundo falando ali com o bichinho, eu fiquei olhando para aquela cena, né? E depois eu falei, vamos embora, que já tá certo, que vai que a cobra come, fica com mais fome e vem pro nosso lado. Né? Ela tava uns 7 a 10 metros já da gente, não tava tão perto, tinha obstáculo, não era assim. Então não oferecia problema, mas também não era para brincar, né? Daí eu vi ali na árvore, assim, né? Detrás da avó, mais pro caminho voltando pro carro. Que me chamou a atenção, numa árvore ia pra cima e tinha uma cabocla, né? Que bonita, chamava Indaiá. Daí eu falei pra ela, gente, eu tava ali, agora eu falei na forma de pensamento, né? Porque, meu Deus, ali eu não podia estar falando tanto, né? Porque foi rápido também. Daí ela tinha me inspirado um pensamento, né? E ela me perguntou no meu pensamento, o que se aprendeu com isso? Todos esses momentos foram em dias diferentes, né? Não vai achar que a avó passou por todos esses ensinamentos num dia só. É que a avó foi reunindo, pensando o que eu podia passar para os meus netos, né? No Lembretes da Alma de hoje. Então eu vou passando as experiências que eu fui tendo, né? E acabou que eu disse, olha... Falou assim na forma de pensamento na cabeça da avó, né? E a avó ficou assim pensando. E ela disse, e o que você concluiu de tudo isso? Eu disse, a natureza é a grande mestra que nos ensina sobre a impermanência, a renovação e a beleza da criação divina. Que é importante a gente interiorizar. A realidade da impermanência, porque daí não vai ficar segurando, represando, encontrando satisfação naquilo que representa uma foto, porque a vida é um vídeo em constante mudança. Que é profundo tudo isso, né? Daí outro dia, a gente foi voltando, eu falei, vamos, que já resgatou, não tem por que ficar aqui. Daí a gente foi voltando, tudo. A avó agradeceu ela assim profundamente. E ela, como que quem sorriu assim, correu assim, pulando de uma árvore para outra. Ai, que imagem linda aquela, viu? Que mulher bonita. Daí outro dia, né? A gente tava não sei aonde, assistindo um filme, né? Bem naquela hora que a Rose, que já tava velhinha, deixa cair no mar um cristal assim, muito valioso, né? Não sei o que era aquilo. De um filme que parece que chama Titanic. Tudo. Não sei se você viu essa cena. Daí ela deixa cair. E aí tinha lá, né? No dia que eles fizeram churrasco, tudo. E a avó tava estudando, né? Desceu para falar com todo mundo, passou, viu a cena do filme. E aí apareceu lá uma senhora, né? Uma senhora bonita, com um livro na mão. E ela disse, o que você achou da minha história? Daí eu disse, eu vi esse filme uma outra vez, agora que eu passei, me fez recordar esse momento. Que sentido isso, né? Eu quando assisti esse filme, eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando comigo mesma, né? Que sentimento me passou esse filme? Daí eu falei pra ela, né?
tentando formar um pensamento que compensasse, né, a pergunta dela com o respeito que merece, dentro do entendimento do desapego. Daí eu pensei assim, olhando assim, né, e eu falei: olha, a senhora sabe que eu fico imaginando, né, que quando a gente se desapega das ilusões, dos apegos, né, esses apegos materiais, tudo, a gente abre espaço para a verdadeira liberdade e para a conexão com o eterno. Ela fechou o livro assim, colocou embaixo do braço e me ofereceu assim uma forma daquele mesmo cristal, né? Daí aquilo veio assim flutuando, assim, entrou no coração da avó. E a avó ia pro filme, olhando para ela. Era uma senhora muito mais nova, né? Não tava velhinha daquele jeito, não. Mas já tinha mais, assim, seus 50 anos, tudo. Mas que senhora linda, dos olhos assim, azul celeste, assim, profundo. Cabelos brancos. Que linda! E apareceu ali para a avó, de verdade. Ai, quantas são as histórias, né? Que nos ensinam tantas coisas. Que bonito tudo isso. E aí, né? Certo dia, a avó tava, né, na Caixa Econômica, tudo. E aí alguns velhos estavam lá, né? Tudo. E tirando a aposentadoria, né? Ah, vim tirar meu aposentadoria. Meu neto disse que tinha FGTS para mim, não sei o quê. E todo mundo queria, porque queria sair logo dali, né? Porque parece que quanto mais idoso as pessoas ficam, menos paciente elas ficam. Mas isso é porque não está orando e vigiando. É porque não está estudando o Evangelho de Jesus. É porque está priorizando outras coisas, que é a serenidade sempre, a paz de espírito. Viu? Não seja assim, eu sei. Que cada vez a sua idade possa permitir que você contemple como que dizer, né? O que você sente e o que você não sente. Que é um exercício necessário do autoconhecimento, né? Então, chegou uma mocinha assim, que tinha seus 30 anos, nem isso. E tinha uma roupa assim, de quem trabalha com a saúde, né? Acho que era uma enfermeira, parecia uma enfermeira. E daí, ela viu que o povo lá na fila estava alvoroçado já. Os senhores cansados. Aí não tinha como passar na frente, porque a maioria já tinha passado da idade. Cada um ali já tinha muito mais do que 65 anos. Então não ia. Como que você ia fazer? A avó não tinha pressa. Eu tenho 77 anos. E eu não tinha problema. Quem quisesse passar na minha frente, podia passar. Mas ninguém queria, né? Porque dizia: nós tá tudo velho. Eu vou passar na frente de quem capaz até mais velho do que eu. É até falta de compaixão isso. Eu não vou. Mas a veiarada começou a reclamar. Ai, porque... Ai, cansa tanto tudo isso. E aí um reclamava e eu reclamava. Mas era uma fila que tinha cadeira, não era uma fila que ficava de pé. Viu? E cada um pegava uma senha. E era já mesmo para aquela situação. Daí ela disse: olha, chegou e falou para as pessoas:
Quem aqui bebeu água? Quando foi a última vez que vocês beberam água? E a avó pegou assim, né? Da bolsinha da avó, a bolsa que a avó tinha, só tirou uma garrafinha d'água e lembrou de beber a água, como meu neto sempre fala, bebe água, avó. Eu tenho aqui, bebi assim a outra metade da garrafa que tinha, né? E algum que não tinha água. E a gente que bebe né? Não bebe de copinho. Ninguém vai querer beber daquela água, né? Mas aquela senhora bondosa falou, e tinha 2 senhoras que não tinha. Ela disse, eu vou pegar água para vocês. Daí ela disse, você trabalha aqui? Não trabalho aqui. Mas eu posso ajudar também, de alguma forma. Eu tenho a minha senha é pro outro lado. Então eu vou ter que ficar aqui esperando mesmo. Eu aproveito e ajudo. E ela foi fazer as coisinhas dela. Tinha um banco, atrás da avó tinha um banco vazio, né? Daí uma senhora assim, né? De vestido assim, florido, de óculos, não sei porquê, mas ela usava óculos. Assim, né? Falou como quem fala assim, com quem tá no banco de trás, olhando assim. Aí eu olhei assim, virei assim um pouco. Ela disse, prazer, me chamo Odete. Falei, oi, senhora Odete. O que você aprendeu com tudo isso, Vicentina? Eu falei, ela sabe meu nome. Sou desencarnada. Suspeitei. Prazer. Ai, que coisa boa poder ver e conversar com a senhora aqui. Viu? Daí ela disse, que inspirador o que fez essa enfermeira, você não acha? Eu disse, acho. Nossa, será que tem que ser médico para agir desse jeito? Ela disse que nada. É o ato de compaixão do coração que transborda. E quando ela disse aquilo, eu pensei que é verdade, né? Eu mesma podia ter feito aquilo, perguntado, ser um pouco mais ativa, né? Mas nessas horas a gente nem pensa. E ela já tinha aquilo presente, né? Que diferença, né? De um espírito que é missionário para outro que é. Por isso que a avó fala, desconfia do seu propósito encarnatório quando você, movida por uma força interior e sem segunda intenção, naturalmente você não vai na intenção de ajudar todos os circunstantes, agindo com gentileza e compaixão. E aí ela me fez a pergunta, né, o que eu tinha aprendido e sentido de tudo aquilo. Eu tentei reunir os pensamentos, né? E a lição ali eu já percebi que era agir com gentileza e compaixão. Daí eu disse, olha, cada ato de gentileza e compaixão, Dona Odete, é uma semente de amor que plantamos no coração do mundo, espalhando luz e esperança. Viu? Que bonito, né? Saber que graças aos 6 e graças a esses espíritos missionários como é essa mocinha, a gente pode, por mais um dia que seja, receber essa boa energia de inspiração, é bom exemplo, né? E ela falou, na graça de Deus, e eu disse, louvado seja. E ela levantou, eu disse, com a sua licença. Eu disse, muito obrigada pelo tesouro, né? Pela lembrança, pelo tesouro que a senhora plantou aqui nesse ambiente hoje. Que eu já sabia que era o guia espiritual daquela moça. Ela disse, como que quem bateu na boca assim, disse, eu que agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso que nos permite esse intercâmbio. Quando eu vi isso, eu falei, benza a Deus, louvado seja,
nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, amanhã e sempre, né? Ai, louvado seja. E aí, ela foi, né, em direção do elevador, não entrou no elevador, pegou as escadas e foi subindo as escadas. E desapareceu, rodeando assim as escadas, como o mestre dos magos, né? Naquele filme A Caverna do Dragão, que esse é ainda mais para lá do meu tempo. E aí tudo, eu achei aquilo assim de uma simplicidade, ao mesmo tempo gentileza e compaixão à flor da pele. E não tá, né, fora do alcance de nenhum de nós, na onde a gente se encontra, ver o que pode estar faltando, ser a mão que oferece ajuda, consolo, um ouvido amigo, nem que seja um bom exemplo de uma postura de paciência, né? Ai, que bom, né? Que tudo que é negativo com o tempo vai mudando para positivo. Mais espíritos evoluídos vão se encarnando e os aprendizados vão se multiplicando, né? É verdade. Daí outro dia a avó estava passando e o carro não avançava. E daí a gente estacionou e foi a pé, né? Daí tudo tinha assim como que dizer a parada gay, né? Que estava lá. E que trancou a avenida. Daí a gente estava indo encontrar com os amigos. E aí a gente, nesse lugar tudo, fomos pensando sobre tudo aquilo. E aí um moço daquele veio falar com a gente, né? Ele era homossexual e a amiga dele também, né? Então ele gostava de homem e ela gostava de mulher. E aí eles conversaram, disseram e que queria convencer, porque queria convencer os outros que eles têm o direito de, como que dizer, mostrar tudo o que eles eram e o que eles queriam conquistar, mais direito de ser reconhecido por tudo aquilo. E aí a avó, só observando tudo aquilo, não emitiu nenhum julgamento, nem para positivo e nem para negativo, e nem para positivo. A avó viu, respeitou e disse: glória a Deus, né? Tudo que existe tem um fim e um propósito, e nada deve ser visto como que dizer, algo satânico, que muita gente olha, né, para a homossexualidade assim. Alguém menosprezável, muito menos, né? Todos somos filhos de Deus. E quem que pode dizer eu estou melhor que ele? Ninguém. Por isso que quando vê aquilo que você discorda, é momento de trabalhar no autoconhecimento. Viu? É momento sim de trabalhar no autoconhecimento. Olha que importante isso, né? E aí eu fiquei assim, né? Ai, que quão importante, né? Você lembrar o propósito de você estar em cada lugar. E o propósito nunca vai ser você se colocar na posição de julgar o outro, viu? Que situação é essa, né? Julgar o outro, que feio. Daí, ele foi embora. As pessoas que estavam ali não concordou. Disse: você pode fazer o que você quiser, mas você não tem que ficar jogando isso na cara dos outros. Eu sei que não foi tudo, né? E a avó subiu assim no segundo andar, ficou observando de lá, né? Enquanto a discussão corria ali embaixo. E
o povo foi lá pedir as coisas e a avó subiu lá em cima. E era tudo vidro transparente, que permitia ver tudo lá embaixo. Que lugar bonito aquele. Daí a avó ficou, né, admirando tudo aquilo, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso que os seres humanos pudessem se compreender, né, e se amar, independente das diferenças e da diversidade. Daí chegou um espírito ali, que era o guia espiritual do moço. E disse: como é difícil o ser humano aceitar a si próprio, que se fizesse isso, não precisaria que os outros aceitassem ele, né? Ai, o Senhor me abençoa com a sua presença aqui do meu lado, nem sei como agradecer isso. E ele disse: o que você tira de tudo isso, Vicentina? Daí eu vi que ele estava inspirando o pensamento, daí eu reuni, né, as ideias, organizei os pensamentos e disse: olha que, pensando bem, né, na dualidade da vida, encontramos os contrastes necessários para o nosso crescimento espiritual, né? E é quando a gente deve buscar a harmonia entre as polaridades, que pelo julgamento evidentemente se encontram desequilibradas em nós mesmos. E é como que se ele dissesse, né? Quem está pleno não necessita reconhecimento, nem se vê como algo feio, e é capaz de viver a sua realidade, a sua verdade, a sua condição. Daí ele foi embora, e aí isso completou a série de aprendizado que a avó queria passar para você. Viu? Depois eu conto mais, né? Olha como que passa o tempo rápido, já tem 1h12 que eu gravando. E eu quero terminar isso dizendo: que Deus abençoe você e que você seja coerente com a moral conquistada, né? Na graça de Deus. Coerência sempre. Ore e vigie. E sempre se lembre do propósito da encarnação. Viu? É que a gente não está aqui para julgar ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para manter-se consciente do que estamos fazendo aqui e, sobretudo, do que não estamos fazendo aqui, reconhecendo a reforma íntima e sua profundidade, na qual necessitamos trabalhar, sempre lembrando que se alguém está ruim, não sabemos se estamos igual ou pior, e portanto, gentileza e compaixão harmoniza os processos íntimos desequilibrados, e a simplicidade e moderação nos encaminha dentro do momento presente, aceitando o fluxo natural da vida, a capacidade de amar incondicionalmente, sempre buscando se conhecer com cada lembrete da alma, viu? Então vá, anjo de luz, beijo da avó, viu? Hoje aí você também um pouquinho, como que é bom, né? Aí eu disse, hoje eu vou falar desses série, é uma série, né? De lembretes da alma que eu vou recebendo aqui e ali, daí eu reuni todos eles, né? Com a ajuda do meu guia espiritual, né?
E aí eu pude compartilhar com você tudo isso que, ai, pela misericórdia de Deus, a gente recebeu na forma de presente do mundo espiritual pra gente aqui encarnados, né? Então leve tudo isso para sua semana, para seu mês, para seu ano e para sua vida, viu? Por quê? Porque os lembretes da alma, à medida que oramos, vigiamos, reconhecemos o propósito da encarnação em cada momento, tudo isso é o que vai fazer com que somemos luz ao nosso espírito e desapego à nossa alma. E dessa forma ela fique leve e arrecadando essas estrelinhas na forma de atitude lumínica, a gente do outro lado vai poder brilhar. Viu? Brilhe, 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 estrelinha. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó, viu? Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, que a semana passa rápido, né? Passa sim. Então vá, até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Beijo da avó pra você aí. Fique bem. Fique bem.